Olá, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do primeiro dia do Senhor. Do dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Eu vou ler só um pouquinho aqui e vou passar alguns lugares da Bíblia que vai falar sobre isso. Eu vou ler um versículo no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que diz pelo seguinte: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo e entretinham-se com eles, estando para partir no dia seguinte, prolongou as suas palavras até a meia-noite. Ou seja, quando Jesus entrega a igreja para Pedro, eles passam a se reunir no primeiro dia da semana, que é o domingo. Jesus ressuscita no domingo, traz vida nova para nós no domingo. O domingo se tornou o dia da igreja, o dia do Senhor. Isso pelo fato dos acontecimentos com Cristo no dia domingo. A ressurreição no dia domingo. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Então a missão da igreja é voltada para o domingo. Essa fração do pão aqui, trata-se da missa, celebração da missa, né? Então ele se reunia, celebrava, como Jesus ordenou eles, lá na Eucaristia. Quando Jesus fala da Eucaristia, né, que ordenou eles a fazer essa celebração, que a celebração da Santa Ceia é a celebração da missa. Inclusive, é usado as mesmas palavras lá da Santa Ceia. A Eucaristia se torna o corpo de Cristo, como ele disse lá na Santa Ceia. Isto é o meu corpo que será dado por vós. Então, a Eucaristia é esse pedacinho de pão, né, que é transformado em corpo de Cristo. E essa celebração voltada para o domingo. Então o domingo se torna o dia do Senhor. Que vai falar isso? Além desse capítulo que eu estou mostrando para vocês, lá Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 10, fala que é o dia do Senhor. Em Mateus, capítulo 28, versículo 1, fala da ressurreição no primeiro dia da semana, tá? Também em Marcos 16, versículo 2, fala também nessa ressurreição do primeiro dia da semana, né? Então, ou seja, aquele que deixa de trabalhar no sábado para trabalhar no domingo, ele não segue Jesus, tá? Não segue. Porque Jesus relata no capítulo 5 do Evangelho de São João, versículo de 17 a 18, ele é interrogado por fazer uma cura no sábado, e o que ele fala lá? O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho, tá? Então, eu fiz uma pesquisa no Novo Testamento, você não encontra em lugar nenhum no Novo Testamento mandando nós guardar o sábado. Não tem. Mas encontra no Novo Testamento relatando da ressurreição no dia primeiro da semana, no primeiro dia da semana,
e relatando a missão de Cristo no primeiro dia da semana, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, a fração do pão, a reunião dos discípulos com a comunidade e celebrando a fração do pão ali, que é a missa, tá? Então, por isso, se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que estar no Novo Testamento, porque Jesus é a nova e antiga aliança. Ele veio reformar a antiga aliança, que estava sendo desgastada pelos homens. E Jesus é a reforma de tudo isso, tá? Então nós precisamos viver uma vida nova em Cristo. O que é que ele disse lá com o vinho nos odres velhos? Que ele disse que se botar vinho em odres velhos, os odres não aguentam e rebenta, né? Então, vinho novo em odres novos. Então significa vivência de um novo ensinamento para nós, tá? Nós precisamos viver isso. Então, na medida que nós estamos largando de trabalhar no sábado e trabalhar no domingo, nós não estamos sendo cristãos, nós não somos seguidores de Jesus. E outra coisa, a celebração da Santa Ceia, que é a Eucaristia, só quem pode fazer são pessoas ordenadas pela Igreja de Jesus, que são os apóstolos tradicionais nessa igreja deixada por Cristo, tá? Que tem o direito e capacidade de ordenar mais pessoas para esse trabalho de evangelização e celebração da Santa Ceia, tá? Que é a missa. Caso contrário, você vai para uma Santa Ceia celebrada por um pastor, ele não tem a oposição da mão apostólicas, que dá ele autoridade para isso, tá? Ele não estudou na Igreja de Cristo, ele não faz parte dela, por isso ele não pode celebrar uma Santa Ceia, tá? Então, nenhuma igreja dessas que existe não pode celebrar a Santa Ceia, só a católica, porque foi deixada pelo Cristo, criada por ele. E ordenado, os apóstolos ficaram ordenados por ele. Ele que ordenou. Faça isso em minha memória. Lucas 22, tá? 22, 23 está lá. A Santa Ceia e Jesus ordenando os apóstolos para eles fazer isso enquanto existir o mundo, tá? Então a igreja ela é só uma, não tem como se dividir, porque ela se dá corpo de Cristo, que está lá em Colossenses, 1º capítulo, versículo 17 e 18. A igreja é declarada corpo de Cristo, e corpo você não se divide, tá? Então por isso, meus irmãos, eu estou relatando isso, porque tem várias pessoas que dizem que seguem Jesus, mas trabalham no domingo, que deveria estar indo para a igreja, eles vão no sábado e trabalham no domingo. Ou seja, corta o vínculo com Jesus por causa da teimosia, de querer passar por cima daquilo que Jesus deixou. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês.